Tá bem. Perfeito. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Projeto Platão. Só fazer uns avisos. Que bom. O professor José Munir Nasser está entre nós também, para abençoar a aula. O que eu ia dizer? Primeiro aviso é que esses encontros não são ah, uma verdade escrita na rocha sobre os diálogos de Platão. Ela é uma interpretação nossa que a gente está fazendo durante as nossas leituras. Então, seja o que o Lua for falar, seja o que eu for falar, seja o que outras pessoas forem falar, isso aqui não é uma exposição a rigor filosófica e etc. Então, não me cobrem isso. Mas, seja o que for de útil que a gente fale aqui, que bom que a gente vai falar sobre isso, né? Que mais? Eu acho que é bastante importante esses encontros pra gente aprimorar o que a gente aprendeu sobre os diálogos. Até pessoas que não leram, talvez possam aproveitar, né? Que a gente vai falar agora. Talvez seja um pouco mais difícil para elas, para elas pegarem o fio da meada, mas acho que é possível, né? Quem não leu o diálogo vai conseguir entender bastante coisa, provavelmente. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Muito obrigado pela presença de todo mundo e de quem vier assistir no YouTube também a aula. Então, acho que hoje a gente vai começar um pouco diferente, eu não vou falar tanto. O Luan, ele vai começar dando uma visão geral sobre o diálogo, né? Hoje vai ser o diálogo sofista do ser, na sequência do diálogo anterior, que foi o teteto, que é o do conhecimento, né? E talvez a melhor maneira de começar esse encontro de hoje seja relembrar algumas coisas, antes do Luan fazer a revisão do diálogo sofista. A gente se lembrar algumas coisas. Quem lembrar de alguma coisa sobre o teteto que foi o anterior, pode comentar. Eu vou começar falando algumas coisas que eu lembro. Pelo que eu me lembro no teteto, a gente refutou algumas questões do que seria o conhecimento, né? Por exemplo, conhecimento ser percepção foi refutado, conhecimento ser opinião verdadeira foi refutado, e conhecimento ser opinião verdadeira mais explicação racional foi refutado também. E o que ficou em aberto, até onde eu me lembro, que é a, a interpretação mais profunda que eu mostrei para vocês, que a gente pode fazer daquele diálogo, seria que, enquanto não nos aproximássemos da teoria das formas ou da teoria das ideias do Platão, a gente não conseguiria chegar na questão do conhecimento. E também teríamos dificuldade para estabelecer, se eu não me engano, o que é opinião verdadeira e opinião falsa. Né? O problema da opinião falsa também era um problema. No Teteto também, se eu não me engano, a teoria do Heráclito foi refutada, a teoria do movimento absoluto. É, a teoria do movimento absoluto, né, que identifica ser e movimento. E também Protágoras, né, que dizia que o ser humano é a medida de todas as coisas, dizendo que a gente associa conhecimento e percepção, né? Esse conhecimento é percepção, então eu sou a medida da verdade, né? Porque eu tenho as minhas percepções e tu tem as tuas. Então essas duas coisas foram refutadas no teteto, né? Além daquelas três possibilidades de definir conhecimento. Mas ficou em aberto a questão das ideias, não foram apresentadas as ideias no teteto, mas a quarta interpretação, a mais profunda de todas as interpretações possíveis, ao meu ver, do teteto, seria que justamente estava faltando a teoria das formas e a teoria das ideias. E a gente vai começar a ver isso agora no Sofista. Já vamos ter alguns insights sobre a teoria das formas, a teoria das ideias. A gente vai poder ver a semente da teoria das ideias já no Sofista, que é o diálogo de agora. E também no Teteto, se não me engano, ficou em aberto a definição de sofista, que é uma coisa que a gente vai procurar definir agora também nesse diálogo. A definição de que é o sofista. Uma vez que a gente vai precisar do ser e do não ser para conseguir definir o sofista. E no sofista a gente também vai conseguir definir o filósofo, mas entre sofista, filósofo e político, o político ainda vai ficar meio que faltando.
Ainda não vamos ter uma ideia clara do que é o político, o verdadeiro político, né? Mas no próximo diálogo, em sequência a esse, que é o político, o da realeza, nós concluiremos a última definição, a do de político, né? Então no próximo diálogo a gente vai ter as três: sofista, filósofo e político, sendo que sofista e filósofo a gente já vai conseguir ter ideia agora no sofista, né? Então, acho que esse é a conexão entre os dois diálogos, né? O teteto, que foi o primeiro, o do conhecimento, e o de agora, que a gente vai falar agora. São essas as conexões, o que eu falei agora. Se alguém lembrar de mais alguma coisa, pode falar também. Se não, eu passo a palavra pro Luan, que ele vai começar dando uma ideia geral do diálogo e falar o que ele quiser, bem à vontade. Quem mais quiser contribuir, por favor, pode falar também. Manda bala, Luan. Boa noite, pessoal. Vou tentar dar um panorama do diálogo aqui, para tentar ajudar com alguma coisa, né? Bom, o diálogo ele começa com Sócrates perguntando pro estrangeiro, que seria o sofista, o político e o filósofo. Só que esse diálogo ele meio que se propõe a responder mais do que seria o sofista. O filósofo ele meio que dá uma ideia assim para tu seguir, mas não explica exatamente o que é. Não dá, não dá a explicação tão longa quanto ele dá do sofista. E o estrangeiro, com o poder de escolher o seu interlocutor e por perceber a complexidade do tema, que segundo ele mesmo requer uma longa explanação, e tudo isso junto ao nervosismo de estar frente ao grande Sócrates, ele escolhe se juntar não ao Sócrates, mas ao jovem Teteto para iniciar a investigação a fim de descobrir o que é o sofista. Por conta da dificuldade que o tema apresenta, o estrangeiro e Teteto eles preferem começar uma investigação mais simples, onde eles categorizam a arte aquisitiva até encontrar o pescador, para só depois ir para o mais complexo, para só depois começar a buscar de fato pelo sofista. E é justamente usando esse método, que seria a categorização, que se inicia a busca pelo sofista. E o que seria essa tal categorização? Eu sei que o pessoal aqui do AI, todo mundo aqui sabe, mas pela importância do diálogo, acho que vai ser postado no canal do Sheffield, né? Então eu vou tentar explicar, por caso alguém não saiba o que seria. A categorização seria como navegar entre gêneros e espécies, nesse caso com o objetivo de definir uma palavra. E o que seria gênero e espécie? São basicamente classificações que se dirigem a certos grupos. Gênero se refere a um grupo mais amplo que abarca as espécies. Por exemplo, o animal é um gênero que abarca a espécie humana, a espécie dos cachorros, a espécie dos macacos. E se o nosso objetivo, ou pelo menos o objetivo do diálogo, né, é definir o que é o sofista, precisamos antes saber o que é definição. Definição é a explicação da coisa, a explicação da essência para a qual aponta um signo linguístico. A definição ela define, limita, contorna. E nós, para definirmos alguma coisa, temos que primeiramente dizer o que ela é. Isto é, a que ordem ela pertence. Mas precisamos também ver depois o que a diferencia dessa ordem. O que a diferencia do restante das coisas que também participam dessa ordem, melhor dizendo. Ou seja, devemos procurar o gênero mais próximo e a espécie especialíssima, que é aquilo que o diferencia de todas as outras espécies que possuem um gênero próximo em comum. Por exemplo, a definição de ser humano é justamente o gênero mais próximo, que seria animal, mas a característica que o diferencia de todas as outras espécies do gênero animal, que seria a razão, a racionalidade. A razão é aquilo que o ser humano tem que nenhuma outra espécie de animal tem, ou seja, o ser humano é o animal racional. Então, é precisamente esse o caminho que é tomado no diálogo para encontrar o sofista.
Pois bem, no decorrer do diálogo, então, é concluído que os sofistas são bons disputadores, ou eles pelo menos passam essa impressão, né? Porque caso contrário, eles não ganhariam fama de sábio e muito menos alguém pagaria o sofista só para ter a honra de tornar-se seu discípulo. Só que é dito que eles discutem a respeito de tudo e são tidos aos olhos dos alunos como sábios universais, muito embora não sejam, visto que é impossível qualquer ser humano conhecer tudo, né? Então, se ele é tido como aquele que sabe tudo de tudo, mas nós sabemos que é impossível qualquer ser finito, qualquer ser humano conhecer tudo de tudo, então o sofista ele se revela como possuidor de um conhecimento aparente sobre os assuntos, não do verdadeiro conhecimento. Porque se eles aparentam saber tudo de tudo, o que foge das capacidades humanas, então o conhecimento que eles possuem é aparente. Então, a partir daí, o sofista ele no diálogo é apresentado como pertencente à classe dos ilusionistas, como simples imitador da realidade. Mas essa visão acaba os levando à investigação da existência do não sei. E é aí que a batata começa a ficar quente no diálogo. O negócio começa a pegar fogo. Parmênides, era um filósofo grego natural de Eleia, ele era uma referência para muitos na época, é quem sempre protestou contra essa doutrina de que o não ser possa ser de alguma perspectiva, né? Porque ele acreditava que era impossível entender que o não ser possa ser. Inclusive, eu lembro que é dito no diálogo que ocorre um parricídio em relação a Parmênides. O que seria um parricídio? É quando o próprio filho mata o pai, né? E isso acontece, né? Porque eles põem à prova a tese do grande Parmênides e arranca a conclusão de que, de alguma perspectiva, o não ser existe. E que o ser, por sua vez, de algum modo, não existe. E olha que interessante. Uma das teses abordadas no diálogo é de que sempre que dizemos alguma coisa, nos referimos a algo. Mas o não ser é nada. Então, seguindo essa lógica, seria impossível falar qualquer coisa sobre o não ser. Até porque o simples ato de dizer a palavra não ser já introduz unidade à coisa, o que não pode ser possível, visto que é o não ser, né? É nada. Unidade, por exemplo, é ser. E atribuir unidade ao não ser é tentar atribuir ser ao não ser, o que é um absurdo. Tem um exemplo muito bom que o Gabi fala sobre, né? No vídeo dele sobre a guilhotina de Hume, que é o seguinte. Imagina que tu acorda querendo caminhar. Aí tu avisa sua mãe, sua avó, sua namorada que hoje tu vai caminhar. Mas quando elas te perguntam o quanto você vai caminhar, e tu responde que vai caminhar zero, todo mundo entende, elas vão entender que isso é um absurdo. Como assim caminhar zero? Porque o que seria o caminhar se não um avanço em relação a um trajeto? Mas se tu não avançou nada, tu não caminhou. Então, se tu não consegue nem ao menos pensar no nada, já que a ação de pensar implica um objeto a ser pensado, e o não ser não é um objeto, visto que é o não ser, né? Então é impossível pensar no não ser. Imagine então dizer qualquer coisa a seu respeito. E isso é interessante porque do mesmo modo que o buraco, ele não existe por si mesmo, né? Ele é simplesmente a ausência de parede. Da mesma maneira o não ser não existiria. Ele é simplesmente a ausência de ser. Então mais para frente no diálogo, eles começam a falar do movimento e do repouso. Dizem que são elementos que constituem a realidade. O famoso eidos de Platão. Eidos vem de ideia. Na verdade, ideia vem de eidos, né? Mas seriam as ideias de Platão, né? O mundo das ideias, o verdadeiro ser. Então, chega-se à conclusão de que tanto o movimento quanto o repouso existem, e que então a existência seria um terceiro elemento que constitui a realidade, que seria distinto dos outros dois. Ou seja, a existência é diferente do movimento e diferente do repouso, é algo separado deles.
e de todas as outras ideias. Mas quando predicamos existência ao movimento e ao repouso, nós apresentamos uma relação. E aí entramos numa nova fase no diálogo, que é, então pera, é possível as ideias se comunicarem? E aí é posto à prova 3 teses sobre a comunicação das ideias. A primeira é de que as ideias não se comunicam. A segunda tese é de que as ideias se comunicam. A terceira tese é de que algumas se comunicam e outras não. Eu tô com medo de acabar me aprofundando. Você quer explicar isso depois, chefe, ou eu posso explicar agora? As Ah, três teses. de repente a gente pode explicar depois, juntos aí. Uhum, certo. Ahn, bom, e é porque é dito sobre o filósofo, tava dizendo sobre me perdi um pouco, desculpa. Tava dizendo sobre as ideias, né? E é dito no diálogo que o filósofo é justamente esse, aquele que organiza e relaciona as ideias. Então, como não é possível passar o dia todo falando sobre todos os gêneros, todas as ideias, o diálogo trata apenas dos que eles consideram mais importantes, né? Que até agora é o movimento, o repouso e o ser. O movimento e o repouso eles não se relacionam, pois são termos excludentes. Porém, o ser se relaciona com os dois, já que ambos são. Cada um deles, então, é diferente dos outros dois, porém idêntico a si mesmo. Eles adicionam, então, uma quarta e uma quinta ideia, que seria o idêntico e o diverso, o mesmo e o outro. Então, logo depois eles começam a investigar cada uma dessas cinco ideias, e é nessa investigação que a resposta da dúvida que eu deixei lá em cima em aberto, que a resposta para a existência do não ser é revelada. Que eu não vou falar, né? Acho que o pessoal vai se aprofundar depois. E aí, então, o próximo passo do diálogo é falar sobre o discurso, a opinião e a imaginação. Nesse ponto aqui, é dito que existem palavras que, numa determinada sequência, formam um sentido, e existem palavras que, combinadas, não significam nada. É dito também o que é necessário para uma frase haver sentido. É dito que existem discursos verdadeiros e falsos, pensamentos verdadeiros e falsos. E depois de tudo isso, usando aquela distinção, aquela categorização que eu disse no início, eles vão especificando gêneros até que se conclua de uma vez por toda o que seja o sofista. Inclusive, o diálogo se encerra com isso, né? Eu lembro que a última frase do diálogo é justamente a definição cabal do que seria o sofista. E eu acho que é isso. Eu tentei dar uma ideia geral da coisa, como quem aponta para uma cidade do topo de uma montanha, para o Sheffield depois entrar na cidade mesmo e mostrar para vocês o que tem nela, os pontos turísticos, né? Não, ficou maravilhoso lá. Já tá excelente. Já é basicamente uma síntese de todo o diálogo, né? Tá muito bom. Parabéns pela tua iniciativa. Valeu. Alguém mais quer comentar também? Vou dar oportunidade se alguém mais quiser falar assim do contexto geral do diálogo. Pode falar. Senão vamos tentar aprofundar o que for possível de aprofundar agora, né? Essa eu acho que foi uma interpretação mais impessoal mesmo, né? Do Luan, assim, apesar de ser uma interpretação tua, Luan, tu falou de uma maneira mais impessoal mesmo, mais genérica do que trata o diálogo, né? Uhum, E esse diálogo realmente é bem complexo. Falar do ser é complexo, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Uma coisa que de repente eu possa falar agora também é que aqui no livro que eu li, a gente tem uma uma explicaçãozinha sobre o verbo aim que ele usa quando ele fala que algo existe ou é, né? Quando a gente fala do ser, que algo é, alguma coisa seja ou existe. Então, essa palavra, esse verbo aim do grego,
a definição dele aqui, ou a explicação dele que eu encontro aqui na versão que eu li do livro, diz o seguinte, ó. O verbo eime significa tanto ser quanto existir. Não há no grego, como no português e em outras línguas, dois verbos específicos. No contexto não só da metafísica platônica, como da ontologia de todos os filósofos gregos antigos, ontologia é o estudo do ser, tá, pessoal? Para quem não sabe. Como da ontologia de todos os filósofos gregos antigos, que evidentemente, necessariamente pensaram e filosofaram em grego, não há qualquer distinção entre ser e existir. A rigor, na esfera da ontologia grega, não há nenhuma diferença conceitual entre ser e existir, a despeito de haver em várias línguas os dois verbos e os dois substantivos correspondentes. Uma coisa que a gente pode se lembrar, assim, já juntando a obra completa de Platão, né, uma coisa que a gente conclui da obra dele é que o ser, digamos assim, ele tem características em cada um dos níveis da realidade, né? Então, no reino inteligível das ideias, ele é um ser em sentido pleno. As ideias são o ser em sentido pleno, num sentido total, imutável, perfeito. Mas o ser, quando ele cai pro, por exemplo, reino sensível, pro mundo sensível, das coisas que mudam, ele é, digamos, um ser degenerado. Ele é um vir a ser, melhor dizendo, a melhor palavra, né? O vir a ser. Então, se eu pegar essa caneta aqui, ela existe, mas de maneira degenerada, digamos assim. Ela vem a ser, porque ela muda. Inclusive, ela pode deixar de ser, ela pode deixar de existir, né? Ela é um vir a ser que pode a qualquer momento deixar de ser, né? A gente chama isso de corrupção. Ela pode ser corrompida e virar outra coisa. Eu posso derreter essa caneta aqui. Mas a ideia de caneta que está no mundo inteligível, que causa essa caneta, que faz com que esta caneta seja uma caneta, que faz com que esse corpo aqui, esse material seja uma caneta, a ideia que causa essa caneta não deixa de ser. Por isso é o ser no sentido pleno, imutável, né? Permanece sempre igual. E causa todas as canetas que existem, né? Então, só uma explicaçãozinha assim sobre o ser, né? Que talvez ajude. Sobre esse diálogo, assim, a gente, agora que o Lua já falou, quem não leu o diálogo já deve ter entendido mais ou menos. A gente tem primeiro uma. Assim, eu separei 5 grandes tópicos, tá? Importantes desse diálogo. Eu acredito que três são. Não, 4 desses 5 são essenciais. A primeira é a divisão da arte em busca do sofista, né? Que é aquela categorização que o Luan nos explicou. Pra mim, essa é a menos importante do diálogo, tá? Pra mim, frente à filosofia do Platão. A segunda seria o ser e não ser. Por quê? Por que que surge essa questão do ser e não ser? Como o Luan falou, no momento que a gente fala do sofista, a gente está falando daquele que aparenta ter conhecimento, mas não tem. Se ele aparenta ter conhecimento, significa que ele tá falando no discurso dele sobre, ele tá dizendo que algo que é não é, ou que algo que não é é. Porque ele tá apenas no escopo da aparência. Ele não tá no escopo do conhecimento verdadeiro. Ele não tá falando sobre as coisas que realmente são, sobre o verdadeiro ser. Na verdade, o sofista ele fica no reino do não ser, no reino obscuro, no reino do mundo sensível apenas, das coisas que vêm a ser e por isso permitem essa possibilidade de corrupção, certo? Né? Isso a gente vai ver mais pra frente. Mas falando no sofista, a gente acaba inevitavelmente indo para o campo do ser e do não ser, né? Do campo daquilo que é e daquilo que aparenta ser, mas não é, né? A gente inevitavelmente entra nesse segundo assunto, que é importante. O terceiro seria a ontologia dos gêneros supremos. O que eu quero dizer com isso? Os gêneros supremos no diálogo, para Platão, seria o uno, o um, o ser, o próprio ser, e o todo. Esses são, digamos, 3 gêneros supremos, né? E nesse diálogo a gente vai falar sobre eles, por quê? Porque eles são importantes. Porque o Parmênides, que é refutado nesse diálogo, ele dizia que o uno é o próprio ser. Ele identificava o uno e o ser. E por eles serem o mesmo, então eles são o todo também. Ser, uno e todo são o mesmo para Parmênides.
São idênticos. Não têm naturezas distintas, né? É por isso que, para Parmênides, o ser só se associa com o ser, né? Ele não associa o mundo sensível com o mundo inteligível. Ele não realiza essa associação. Ele não diz que essa caneta se associa com o mundo inteligível, porque no mundo inteligível existe a ideia de caneta, causa essa caneta. Ele diz que essa caneta só se associa às coisas do mundo sensível, enquanto o mundo inteligível só se associa ao mundo inteligível. E é por isso que ele é capaz de dizer que o ser não muda, né? Que é a teoria dele. Que o ser é imutável em todos os sentidos. É a teoria do repouso absoluto, né? De que o repouso é o próprio ser. Então a gente vai falar nesse diálogo sobre esses três gêneros, o uno, o ser e o todo, porque no momento que a gente conseguir separar eles, cai por terra a teoria do Parmênides de que eles são idênticos, né? O que é bastante importante. A gente também vai falar, o quarto assunto, né? Sobre os cinco grandes gêneros iniciais, as cinco grandes ideias iniciais, como o Luan nos falou, que é o ser, o movimento, o repouso. Por que movimento e repouso? Porque a gente vai refutar o Parmênides. Porque a gente vai refutar também, de quebra, o Heráclito, né? Aqueles que se associam com o movimento absoluto. Então, para a gente ir nessa seara de falar sobre esses caras aí, que falavam, por exemplo, que o movimento, que o ser não muda, é um repouso absoluto, não se associa com o movimento. Então a gente tem que falar sobre ser, movimento e repouso. E também, depois, por consequência, sobre a quarta ideia, que é da identidade, e a quinta ideia, que é do diverso, né? Ou do mesmo e do outro, né? São os cinco gêneros iniciais. E o último assunto do diálogo é um dos mais importantes é o que o Lua falou do parricídio de Parmênides, que é finalmente a refutação do Parmênides, de por que que ele está errado, por que que o filósofo deve se dissociar de Parmênides, né? Então, esse é os cinco grandes assuntos desse diálogo, e isso é bem importante, por isso que eu comecei falando disso já na minha fala, por mais que o Lua já tivesse dado o resumo, mas dividir bem os grandes assuntos do diálogo, eu acho que é extremamente importante para que a gente lembre de algo daqui a um ano sobre esse diálogo. Lembre pelo menos de que no Sofista falamos sobre o ser, sobre o não ser, sobre os cinco grandes gêneros iniciais e sobre a refutação do Parmênides, né? Que é o núcleo do diálogo. Então, o que a gente pode, de repente, aprofundar? Deixa eu pensar aqui. Talvez uma coisa interessante, na primeira parte do assunto, que é da divisão da arte em busca do sofista, seja a gente esclarecer o que é a arte e o que é o artista. Porque hoje em dia a gente tem uma definição meio obscura desses termos, né? Então, lá na Grécia, o artista, ele é toda pessoa que produz com competência e habilidade alguma coisa. Eu produzo sapato, eu sou um artista. Eu produzo celulares, eu sou um artista. Eu produzo poemas, eu sou um artista. Eu produzo saúde, sendo médico, eu sou um artista. Então entendam que é muito mais amplo normalmente do que a gente pensa hoje em dia, né? O artista. Né? E a arte em si, né? É a, é a arte de produzir com uma certa competência, né? É a techne em grego, né? Essa é a arte. Então a gente vai ali dividindo no início, né? A arte entre arte produtiva e aquisitiva, né? Até que a gente vai fazendo as divisões, que eu não vou citar todas agora, e chega em uma das definições de sofista, que o Lua já nos comentou. Então, uma das definições de sofista seria aquele cara que, através da arte aquisitiva, do controle de outros seres humanos, ele propõe te passar a educação em troca de dinheiro. Né? Então ele vai lá num ser humano, num jovem em geral, né? Normalmente eram jovens ricos que eles faziam isso, e afirmava: Olha, eu te educo se tu me pagar dinheiro. Né? Esse era um dos tipos, uma das definições de sofista, mais ou menos. Qual que é um problema?
A gente chega em outras definições de sofista nesse diálogo. Ele vai nos mostrar várias definições. Na verdade, 6 definições de sofista. Por que que a gente não consegue ter uma definição clara de sofista primeiro? Porque a gente ainda não tem a questão do não ser. Se o sofista ele afirma proporcionar educação, conhecimento, sabedoria, mas não faz, apenas aparenta fazê-lo, significa que ele está envolvido com o não ser. Só que a gente ainda não tem o não ser. Então a gente não consegue concatenar essas ideias numa boa definição. Elas ficam separadas, elas ficam distintas. 6 definições, né, sobre o sofisma nesse diálogo. E essas 6 definições diferentes, nos estimulam a procurar pelo ser e pelo não ser. Ter uma ideia melhor sobre o ser e sobre o não ser. É por isso que o outro nome do diálogo é do ser, né? Sofista do ser. Depois disso, né? Depois dessas definições do sofista, o Platão vai falar também sobre os males da alma. Porque o sofista era o cara que dizia que ia curar um dos teus maus da tua alma. Um dos dois, né? Então ele dizia que se tu tem ignorância, que é um dos dois maus um dos dois maus da alma, o sofista dizia que ele ia curar isso. Ele tinha o remédio para tua ignorância, né? Então os dois, por isso que a gente caminha nesse diálogo para falar sobre os dois maus da alma. E o Platão diz que um deles é a perversidade, que é quando há uma corrupção que cria desacordo entre coisas naturalmente relacionadas, né? Coisas que são naturalmente relacionadas, mas que estão corrompidas, de maneira que elas estão desacordadas, né? Isso é perversidade. É um dos maus da alma. O outro é a própria ignorância. A ignorância é quando há uma disformidade e mal proporção, uma desarmonia na alma, quando ela se desvia do objetivo final dela de adquirir a verdade. Isso seria a ignorância. A gente fala sobre isso porque o sofista dizia que tinha solução para a ignorância, né? Aparentemente, pelo menos. Mas na verdade a gente vai ver que na verdade não, né? Porque ele tá no reino do não ser, então ele não cura a tua ignorância. Muito bem. Entrando no ser e não ser, tá? Quando a gente fala do não ser ou de pensar falsamente sobre aquilo que não é, ou afirmar erroneamente, ou seja, afirmar que algo que é não é, ou algo que não é é, quando a gente faz isso, a gente está falando de uma espécie de simulacro, de uma cópia da realidade que é apenas uma cópia, mas não uma realidade, né? Por isso que a gente vai falar sobre as artes de produções de cópias no diálogo, né? Uma das artes de produção de cópia é a da semelhança e a outra é a da imaginação. A arte da produção de cópias, que é a imaginação, né? Uma das duas é a imaginação, é quando a cópia se parece com a coisa, ou seja, quando eu produzo uma cópia, né? Uma imagem na minha imaginação, através da minha imaginação, uma cópia de uma coisa que apenas aparece. Ela aparece, ela tem uma aparência daquela coisa, mas ela não verdadeiramente se assemelha com a coisa. Entende? Então, um exemplo que eu poderia dar é, digamos que eu estou vendo uma pessoa muito, muito distante de mim. E eu realmente afirmo que aquilo é uma pessoa. Tá, mas ela tá bem distante, então eu não vejo ela muito bem. Conforme eu vou me aproximando, eu percebo que era, na verdade, uma estátua. Né? Eu percebi que aquela pessoa, na verdade, não era uma pessoa, era uma estátua. Mas a minha imaginação produziu uma cópia que aparecia aquela coisa, mas não era, porque não era uma pessoa, que é o que eu imaginei, mas uma estátua. Né? Então esse é um exemplo da imaginação, né? Do processo imaginativo. Isso é importante porque o sofista se encaixa nisso, né? Essa é a origem das nossas afirmações falsas, nossas opiniões falsas, dos nossos pensamentos incorretos, que é aonde a gente mais ou menos quer encaixar o sofista, por ele ser um farsante, um ilusionista, né? Aquele que produz essa aparência, mas não a coisa real.
É por isso que é importante falar sobre isso. Uma vez que a gente fale sobre a questão do parecer e do aparecer, mas não ser, né, que a gente fale que isso exista, a gente está falando o seguinte: de alguma maneira, aquilo que aparece, mas não é, existe. Ou seja, uma coisa vinculada ao não ser existe. Em outras palavras, a gente está dizendo, de alguma maneira, o não ser é. O não ser existe. Porque ele é. Essa existência desse não ser é a origem dessa aparência. Certo? Vocês entenderam isso? Essa relação entre a aparência, a possibilidade da existência da aparência com o fato de, alguma maneira, o não ser ser, aquilo que não é existir. Alguém não entendeu isso? Essa necessidade pode se manifestar. Beleza. Então todo mundo entendeu que o sofista ou qualquer pessoa, quando fala de algo que aparece ser, mas não é, a gente pressupõe que o não ser tem que existir para que isso aconteça. Só que aí entra o problema. O Parmênides era completamente contrário a isso. Então eu tenho até aqui separado um trecho de um fragmento de Parmênides mesmo, que ele diz o seguinte: nunca te submeta ao pensamento de que, disse ele, o não ser é, mas mantenha a tua inteligência afastada dessa senda de investigação. Nunca te submeta ao pensamento de que o não ser é. Era isso que ele, uma das teses dele, né? Uma das coisas que ele afirmava. O problema é que a gente está sendo levado a ir para um caminho contrário desse grande pensador, né? Porque ele era tido como um grande pensador. Ou seja, começa uma divergência entre Platão e Parmênides, pelo fato de a gente ter que estar entendendo que, de alguma maneira, aquilo que não é, é. O não ser existe. A aparência existe, a falsidade existe, a simulação existe, né? A gente está sendo levado por esse caminho, que é contrário ao do Parmênides. Muito bem. Por esse caminho, a gente finalmente começa agora o terceiro assunto. Ou seja, a gente já viu a divisão das artes, né? Eu não citei todas as definições, vocês podem checar isso, mas eu relacionei o sofista com essa questão da aparência, né? Aparentar. A gente falou sobre o segundo assunto agora, que é o do ser e do não ser, porque a gente é levado para buscar alguma maneira do não ser ser. E agora inicia o terceiro assunto, que é a ontologia dos gêneros supremos, né? Então, a primeira parte desse assunto são as perspectivas do não ser do Platão. O que o Platão fala sobre o não ser? Que maneiras a gente tem de entender o não ser? A gente tem o primeiro sentido, o não ser absoluto, aquilo que de fato não existe. Esse sentido, esse primeiro sentido do não ser, é a negação do ser. Gravem bem. O primeiro sentido seria o da negação do ser, né? Negar aquilo que é. Ou, em última instância, negar as ideias. Essa primeira definição é a definição que a gente logo é pensado, logo é levado a pensar quando a gente fala em não ser. Ela não é a que Platão vai levar em conta quando ele fala que de algum modo não ser é. Entenderam? Essa primeira, a negação do ser, de fato não existe. Entendeu? O que não é, simplesmente não existe. A negação do ser. Não é o que a gente vai afirmar que é. Certo? Essa primeira opção do não ser, que é a negação do ser. Mas tem uma segunda. A segunda não é a negação do ser, mas algo diverso do ser. É essa que a gente vai se agarrar. Quando Platão fala que de alguma maneira o não ser é, o não ser existe, é dessa maneira que ele está falando. Existe algo diverso do ser. Não negado, não a negação do ser, mas o diverso do ser. Ou seja, aquilo que é diferente existe, né? Porque ele possui, de que maneira? Porque ele possui uma natureza específica própria. Ou seja, se tu tem duas coisas que existem, mas possuem cada uma natureza específica própria, essa natureza daqui não é essa daqui.
E aí reside o não ser que é simplesmente a diversidade. Esse é diverso desse. É aí que tá a grande chave do não ser, que é, entendeu? E é por aí que a gente precisa seguir. Então, sem essa separação, né? Sem essa separação de que de alguma maneira o não ser é, e é essa segunda, né, dele ser o diverso do ser, a gente continuaria atado, a gente continuaria preso a não poder falar sobre a falsa opinião, sobre as cópias, sobre a semelhança, sobre a aparência, né, que a gente falou antes. Sem isso, a gente não poderia falar da falsa opinião, ou do falso pensamento. Tendo em mãos o não ser, que é, né, o diverso, no caso, a gente pode falar da falsa opinião, finalmente. A falsa opinião finalmente existe. E ela é simplesmente quando se utiliza uma afirmação que afirma que uma coisa que é esta aqui, na verdade, é esta aqui. Então, se eu afirmar que essa aqui, alguma coisa que é essa aqui, se eu relacionar ela na minha afirmação com uma outra natureza, né, aí eu vou ter uma falsa opinião. Porque finalmente eu tenho essa possibilidade porque eu tenho as duas distintas. Eu tenho o não ser entre elas. E no momento que eu utilizar isso para fazer a minha falsa opinião, eu tenho essa possibilidade de existir a falsa opinião. Quando eu falo sobre uma natureza, mas na verdade é uma outra natureza, uma natureza diversa. Ou quando eu falo de uma ideia, afirmo sobre uma ideia, mas na realidade é uma outra ideia que deveria estar sendo dita nessa afirmação. Quando eu misturo essas coisas, o diverso, eu tenho a possibilidade de realmente ter uma falsa opinião, né? E quando eu afirmo verdadeiramente sobre uma ideia aquilo que é a natureza da ideia ou da coisa, eu tenho uma opinião verdadeira, né? Que é ao contrário da opinião falsa. Então, tendo a possibilidade do não ser, eu tenho a possibilidade da opinião falsa, do pensamento falso. Tenho a possibilidade do sofista, certo? Em última instância. Alguém tem alguma dúvida até agora, pessoal? Se alguém quiser comentar, contribuir também. O Tafa disse lá no, na sala Chefeuzices que queria fazer uma pergunta sobre o conhecimento aparente do sofista. Pode Não sei falar, se tá? Vamos ver se a gente. Eu queria perguntar se o conhecimento aparente é necessariamente errado. Tipo, necessariamente não ser, sabe? Porque, tipo, parece, sei lá, pra mim, né? Palpitando. Parece que você pode, mesmo sendo, falando um conhecimento aparente, acertar, mesmo que seja por acaso. Ou seja, você pode, tipo, só chutar alguma coisa e realmente falar que o que é, né? Falar a verdade. Mas aí, Mas aí isso seria esse tipo de conhecimento acidental é o que o Mário chama de conhecimento bárbaro, né? Que é aquele conhecimento verdadeiro, mas que não tem fundamento. O é bárbaro é que. aquele que sabe, mas não sabe como sabe. Uhum. Mas é que daí a gente tem que lembrar da separação entre aparência e semelhança. Porque quando a gente pensa em aparência, é justamente quando se pensa uma coisa de uma certa maneira, mas na realidade ela não é daquela maneira. Entendeu? Então tem essa aparência carrega em si essa falsidade, né? E não é um conhecimento, né? A gente fala conhecimento aparente, mas não é conhecimento. É não conhecimento, né? É não ter o conhecimento. E também é necessário separar os níveis. Quando tu tá falando sobre as coisas sensíveis, o vir a ser, o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Porque no mundo sensível das coisas que mudam, o máximo que tu vai ter é uma opinião verdadeira, né? Quando tu consegue comparar verdadeiramente a coisa sensível com a ideia da qual ela é causa. Aí, perfeito, tem uma opinião verdadeira. O problema é que se essa caneta deixar de ser o que é, eu não vou conseguir mais comparar ela com a ideia dela, né? Essa opinião verdadeira ela vai se dissipar, digamos assim, porque eu não tenho mais a caneta.
Por isso que eu fico limitado à opinião verdadeira e à opinião falsa, né? Se eu tenho uma aparência, mas não uma opinião verdadeira sobre essa caneta, então eu tô tendo uma divergência entre o que ela é, de fato, né? E o que eu estou imaginando ou afirmando sobre ela. É aí que entra a aparência. Então, não é conhecimento, né? Agora, no mundo inteligível, apenas no mundo inteligível, estando lá, eu posso de fato adquirir conhecimento, porque as ideias não mudam. Então, uma vez que eu entenda alguma ideia, digamos assim, falando bem resumidamente, eu não preciso mais me preocupar com aquilo mudar em algum momento ou deixar de ser daquela maneira, porque lá as coisas não mudam, né? Então eu posso de fato adquirir a episteme, o conhecimento verdadeiro. No mundo sensível, apenas a doxa, né? Que seria a opinião, tendo opinião verdadeira ou opinião falsa. Daí a explicação já seria, de fato, eu conseguir sair do mundo sensível, ir para o mundo inteligível e entender a trama de ideias que explicam essa coisa no mundo inteligível, né? Aí eu teria a explicação. Mas eu ainda posso associar uma coisa sensível com a ideia dela sem entender só por acaso, né? Sem entender a verdadeira trama de ideias. Porque existe uma trama de ideias entre a coisa aqui e as ideias do mundo inteligível. Que no caso a gente vai falar sobre isso depois, mais um pouquinho, mais pra frente. Não sei se eu respondi a pergunta. Então, esse conhecimento aparente, ele não é nem conhecimento, ele é necessariamente falso. Ele não é conhecimento. Isso. Por Tem isso que uma. numa parte do diálogo a gente vai ser levado, o Platão vai nos levar a mostrar que o sofista, ele caminha no mundo do não ser, na verdade. Ele caminha no escuro, tentando tatear as coisas, enxergar elas no escuro, né? Porque ele fica, além de ficar no mundo empírico, ele ainda não tem as ideias. Então ele não tem maneira alguma de enxergar as coisas. Por isso que ele fica restrito ao não ser, né? Tem uma parte no diálogo Não tá dando pra ouvi-la. que é feita a distinção entre mimética histórica ou erudita e a doxomimética. Mimética histórica ou erudita seria a imitação que se funda no conhecimento, e a doxomimética, doxo vem de doxa, que é opinião, mimética imitação seria a imitação que se baseia na opinião. E aí depois é dito que tu pode imitar sem conhecer. No caso, ao exemplo de pessoas ignorantes que são justas, né? Tipo, se tu sai e vê uma tiazinha que vai comprar pão, ela não tem muito conhecimento, mas ela é capaz de ser justa. Ela é capaz de imitar o ser, né? Mas aí, no caso, segundo o que tu disse, esse conhecimento que ela tem, seria ou não seria um conhecimento? Esse conhecimento não, essa imitação que ela faz, seria ou não um conhecimento? Imitação do quê? Eu não entendi o que tu quis dizer com imitação. Tu diz a imitação da ideia? A imitação da ideia do que é belo. É uma opinião verdadeira. Não deixa de ser uma doxa. Entendi. Para que tu tenha o conhecimento, a episteme de fato, essa senhora ela vai ter que estar tendo como objeto deste conhecimento alguma ideia. E só, sem misturá-la ao sensível. Entendeu? Mas se ela misturar a ideia com o sensível de maneira correta, ela liga a imitação da ideia com a ideia que corresponde, e é perfeitamente possível que ela faça isso, a gente faz o tempo inteiro isso, né? Ela sabe que ela tá comprando pão. Ela sabe que ela tá comprando pão. E ela entende a ideia de pão, ela entende o que é o pão, certo? Então ela faz uma verdadeira correlação entre o pão e a ideia de pão. E no momento que essa senhora faz isso, ela tem uma opinião verdadeira. No caso, eu falei comprar pão só para ilustrar mesmo. A ideia Não, de perfeito. me referir à ação dela é, por exemplo, uma idosazinha assim que faz caridade, por exemplo. Mas ela talvez não saberia justificar racionalmente a caridade que ela faz. Uhum. Mas aí, no caso, seria uma opinião verdadeira, né? É que fazer caridade fica muito genérico lá. Não consigo
classificar isso porque isso é uma ação, né? É difícil de eu falar sobre a teoria do conhecimento dessa maneira, né? Teria que me dar um exemplo mais próximo. Se eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua, eu tô fazendo algo bom, né? Algo belo. Sim, Mas eu não saberia, por exemplo, justificar o porquê isso é belo ou justificar a minha ação. Isso eu tá. estaria fazendo isso através de um conhecimento ou através de uma opinião verdadeira? Mas como assim através de? O que tu quer dizer com isso? A noção que eu tenho em ajudar a idosa seria Uhum. um conhecimento ou uma opinião? Por exemplo, eu Não acho sei, que depende. Depende. Depende se tu é capaz. Se é um conhecimento se tu entende que ah, se tu entende as características do belo enquanto belo, né? O belo é dessa maneira, ele tem essas características, ele funciona assim, e no mundo aqui existem imitações dele. E agora eu vou ajudar a velhinha, e isso é uma imitação do belo, sei lá, não sei justificar por quê, né? Mas eu entendo como belo. Então, uma coisa é tu entender que o belo é belo e tem as características dele enquanto belo, no mundo inteligível, isso seria conhecimento. Outra coisa é tu exerce essa imitação do belo aqui e entende que tu esteja fazendo isso, apesar de tu não saber justificar tudo, toda a trama de ideias. Aí tu tem uma opinião verdadeira, porque aquilo de fato é belo, ajudar a velhinha é belo, a não ser que não seja belo por algum motivo. Sei lá, a velhinha tá fugindo de uma punição que ela devia ser punida. Tu tá ajudando ela. Aí tu tem uma opinião falsa, porque tu não deveria ajudar ela. Entendeu? entendi. Perfeito. Muito bem. Vamos continuar então, agilizar aqui, que já estamos quase em 1 hora de conversa. Então a gente agora vai ser introduzido ao. A gente já sabe as perspectivas do não ser do Platão. Não se esqueçam que a gente está falando, quando a gente fala que o não ser a gente está falando que o diverso existe. A gente está falando da diversidade. Do não ser, não enquanto negação do ser, daquilo que existe, mas enquanto diverso do ser. Isso é o principal para. Tem que ter na cabeça isso aí. Então, agora a próxima questão é do ser, do uno e do todo. Por quê? Porque Parmênides relaciona o ser, o uno e o todo, como eu falei antes. Vou ler aqui um trechinho do Parmênides, uma frase. Ele diz o seguinte: em todos os lados, como a massa de uma esfera bem arredondada, igualmente contrabalançada em todas as direções a partir do meio, pois nem maior nem menor necessita ser nisso ou naquilo. Quando ele está falando dessa frase, ele está se referindo ao ser, ao todo e ao uno. Tá? Então ele caracteriza para Parmênides o ser enquanto uno. O ser é o uno, ele é a unidade, e por isso ele só se associa com ele mesmo, com o próprio ser. Ele também diz que o uno é o ser, né? Se o ser não admite relações com o não ser, né? Ele diz isso, que o ser não admite relações com o não ser. Essa é a teoria dele, que a gente caminhou para mostrar que não. Na verdade, o não ser, de uma maneira específica, se relaciona com o ser, né? Que é o não ser enquanto diversidade. Mas Parmênides diz que não. O ser é o uno, ele é a unidade e não admite nenhuma relação, nenhum tipo de relação com o não ser. Né? Se é assim, então ele também se relaciona com. Ele é também o todo. Né? Porque se o ser ele se identifica com o uno, então aqui nesse meu um dedo tu tem o ser e o uno. Se tu tem a própria unidade e o próprio ser nesse meu um dedo, então o todo também tá nesse meu dedo. Porque tu não tem separações para o todo englobar. Então aqui tu tem o uno, o todo e o ser, né? Só que aí eu li para vocês esse trecho dele falando sobre o todo, né? Que Parmênides via o todo como uma esfera. Qual que é o problema dele caracterizar o todo como uma esfera? E ele fazia isso porque, de todas as formas, a esfera é a mais perfeita, né? A esfera contém o formato de todas as figuras geométricas, digamos assim, né? A esfera contém todas, ela é perfeita, né? Por isso que ele relaciona, provavelmente por isso que ele relaciona com o todo.
Qual que é o problema disso? E aqui começam os problemas do Parmênides, né? O primeiro, que é que eu já falei pra você sobre o que o não ser é, em termos de diversidade. Esse é mais um problema. Se o todo e o ser se identificam com uma esfera, vocês concordam comigo que uma esfera tem um centro? Se a esfera tem um centro, então ela tem extremidades. Se ela tem extremidades e centro, então ela tem partes. Se tem partes, como é que ela pode ser a própria unidade? Porque a própria unidade não pode ter partes, porque é a própria unidade, certo? Então, é impossível que isso prossiga, né? É uma contradição. Porque se o todo é o uno e o todo tem partes, eu estou dizendo que a unidade tem partes, o que não faz sentido, né? A unidade seria o próprio aquela própria coisa que tem partes, o que não faz sentido, né? Uma coisa que tenha partes pode participar do uno, da unidade, né? Por exemplo, o nosso corpo humano, ele é composto de partes, ao mesmo tempo que ele é uma unidade, ele é o corpo humano. Mas ele não é a própria unidade, ele não é a própria ideia de unidade. Vocês têm que entender essa diferença entre o meu corpo ser a própria unidade, a própria ideia da unidade, e ele participar da ideia de unidade, ele ter uma unidade, mas não ser a própria unidade, tá? Então, aí é mais um problema do Parmênides, porque ele relaciona o todo com uma esfera, e a esfera tem partes, então não pode ser o uno. Muito bem. Qual é a conclusão disso? A gente não pode identificar o ser, o uno e o todo aqui nesse meu um dedo, em uma coisa só, como o Parmênides faz, né? E o que o Platão conclui disso? O ser, ele participa do uno, da unidade, mas ele não é a própria unidade. O ser também participa do todo, mas não é o próprio todo. Se é assim, então o todo é mais do que o uno e que o ser, né? Já que o todo contém essa separação entre o uno e o ser, né? Se o ser tá aqui e o uno tá aqui, a unidade tá aqui, o todo engloba os dois. Então ele não é cada um deles. Tanto tem três grandes gêneros separados. É assim que o Platão diferencia. Então eu posso mostrar aqui para vocês esse gráficozinho aqui. Deixa eu ver se fica bem na imagem. Se alguém puder tirar um print, por favor, e mandar na sala. Deixa eu deixar paradinho aqui. Só me diz se tá focado. Levanta um pouquinho, chefe. Levantar? Tá cortando embaixo. Não, é só esse primeiro aqui, ó. Ah, Só tá. esse aqui, por enquanto. Só quero que foque bem. Conseguiu? Eu tirei print aí. Perfeito. Então a gente tem esse gráfico aí como uma conclusão do Platão. Que ele vai usar em muitas outras coisas. Perfeito. A próxima coisa, que é o quarto assunto, são os 5 grandes gêneros iniciais. Como o Lua já falou, e eu já falei também, eu vou meio que fazer bem rápido essa parte, para não levar muito tempo. No diálogo, a gente começa a ter uma batalha, né? No diálogo, uma batalha que já existe há muito tempo e causa muita perplexidade nos filósofos antigos, né? Nos pré-socráticos e tal. Que é a batalha entre aqueles que afirmam que o ser é corpo, potência, movimento, e aqueles que afirmam que o ser é forma, ideia imutável. Então tem esses dois extremos, certo? E aí o Platão oferece essa oportunidade. Olha, vamos definir o ser então como potência, como aquilo que pode ser movimentado ou aquilo que movimenta. Só que isso é ok pros mobilistas, né? Para os caras que definem o ser como corpo, como movimento. Isso é ok para eles. Mas não é ok para os idealistas, que definem o ser apenas como forma, que é o caso do Parmênides. Como eu falei antes, para o Parmênides, o mundo sensível e o mundo inteligível não se relacionam. O ser está só no mundo inteligível. O ser é só forma, só ideia. Entendeu? E se fica restrito a isso. Então ele não vai aceitar essa possibilidade do ser enquanto potência que Platão ofereceu, né? E aí o Platão vai finalmente mostrar um problema, mais um problema do ser imóvel, né? Do ser enquanto só repouso, que é mais ou menos o seguinte: dado que uma alma conhece,
E Parmênides coincidiria com isso, né? De que outro meio a gente teria para conhecer as ideias que não seja a alma, certo? Dada que a alma conhece, então ela se move ativamente para conhecer. Vocês concordam comigo que aquilo que conhece tem que se movimentar para conhecer, porque exerce a ação de conhecer, né? E Platão concordaria com a questão da alma conhecer, né? Isso está dado. O Parmênides. Se o Parmênides concorda que a alma conhece, então ele tem que também concordar que a alma se movimenta para conhecer. Ela se movimenta ativamente para conhecer. E uma outra consequência é que a coisa que é conhecida sofre a ação de ser conhecida. Se eu conheço essa caneta, ela é movimentada no sentido de que agora ela passou a ser conhecida por mim. E a minha alma se movimentou para conhecer essa caneta, certo? Então, a gente é levado a entender que se o ser é completamente imóvel, então ele não pode conhecer nem ser conhecido, certo? Porque conhecer e ser conhecido implicam em movimento, ativo e passivo. Se o movimento, ah, a alma e a inteligência não estão presentes naquilo que absolutamente é, no ser, ou seja, não são ideias, certo? Se a minha alma se movimenta para conhecer, mas o ser, o verdadeiro ser, não se movimenta, então a minha alma não pode ser o verdadeiro ser. Se as coisas que são conhecidas se movimentam porque são conhecidas, sofrem a ação de serem conhecidas, então elas não podem ser, né? Porque para Parmênides o ser não se movimenta. Vocês estão entendendo mais ou menos onde a gente vai chegar? A gente vai chegar que a alma, ao mesmo tempo que é completamente imóvel para Parmênides, né? Se ela realmente existe, se ela realmente é, ela, ao mesmo tempo que é imóvel por ser, se movimenta para conhecer. O que é a mesma coisa a gente dizer que a alma é ao mesmo tempo móvel e imóvel. Ou dizer que ela é animada ou inanimada, né? O que é com certeza um absurdo. E para as outras coisas também. Pensa a inteligência ou as coisas que podem ser conhecidas, ou a nossa vida. Todas essas coisas a gente é levado a entender que, na verdade, ou elas não são, né? Porque para Parmênides o ser não se movimenta, ou elas não se movimentam. Mas, meu Deus, a vida é movimento, certo? Então, se a vida é movimento, ela, isso gera essa contradição, né? De dizer, olha, ou ela não é, ou não pode ser dessa maneira. Porque a vida é movimento. Então, se ela é, de alguma maneira, o movimento tem que ser, certo? E aí entra uma questão importante que é a conclusão dessa parte. Através da alma que se movimenta para conhecer e as coisas que são conhecidas e sofrem a ação de serem conhecidas e, portanto, se movimentam também passivamente, a gente é levado a entender que, na verdade, o movimento é. O movimento existe, né? Para eu dizer que a minha alma é, já que ela é princípio de movimento, o próprio movimento tem que ser também. O que vai contra o que Parmênides pensava, porque ele identificava o repouso com o ser. E agora a gente está dizendo, olha, na verdade, o movimento também participa do ser, também se relaciona com o ser. O movimento existe, certo? Dessa maneira. O que é mais uma contradição com o que Parmênides falava. E aí entra aquela parte que o Lua falou pra gente antes, que é da relação entre as coisas. As três possibilidades de relação entre as coisas. Porque a gente está começando a relacionar o movimento com o ser, ou o repouso com o ser, certo? Se a gente quer relacionar, a gente vai ter que analisar as possibilidades de relacionamento entre as coisas, ou entre as ideias. Existem três possibilidades. Ou as ideias e as coisas não se relacionam com nada, ou elas se relacionam com tudo, ou algumas ideias se relacionam com algumas ideias. Por exemplo, o movimento se relaciona com o ser, mas o movimento não se relaciona com o repouso, obviamente, porque movimento não é repouso e repouso não é movimento, né? Muito bem. Então a gente tem que pensar sobre a relação das coisas, essas três hipóteses. A primeira
nada se relaciona com nada, não pode ser. Porque se nada se relaciona com nada, o que Parmênides afirma de que o repouso é ser, não se daria. Porque falar que repouso é ser é uma relação entre ser e repouso. Mas se nada não se relaciona com nada, então repouso não se relaciona com ser. Perfeito? Então essa teoria cairia por terra e a do movimento absoluto também, porque a do movimento absoluto diz que o movimento se identifica com o ser, certo? Então as duas não se sustentariam se nada se relacionasse com nada. O próprio discurso, né, não se sustentaria. Tipo, é evidente que algumas coisas se relacionam, né, gente? Não tem como negar isso. A segunda é tudo se relaciona com tudo. Também geraria problema por Parmênides. Por quê? Porque o Parmênides diz que o repouso se relaciona com o ser, mas o movimento não se relaciona. Ou seja, não pode ser que tudo se relaciona com tudo, né? A teoria dele também cairia por terra se tudo se relacionasse com tudo. Por quê? Porque repouso se relacionaria com movimento e movimento se relacionaria com repouso, o que é um absurdo para o próprio Parmênides e para o próprio Heráclito, para qualquer pessoa que tenha o mínimo de consciência. Não pode ser que o repouso seja movimento e o movimento seja repouso, né? Eles não podem se relacionar. Algumas coisas não se relacionam com outras. Por exclusão, sobra a terceira possibilidade. Algumas coisas se relacionam com algumas coisas. Então, dada a exclusão das outras duas por absurdo, temos que a terceira é verdadeira. Algumas ideias se relacionam com algumas ideias, algumas outras ideias não se relacionam com algumas outras ideias. Muito bem. Alguma pergunta sobre isso? Alguém não entendeu essa parte? Só uma contribuição. Por Essa favor. terceira parte, essa terceira tese de que algumas se comunicam e outras não, para facilitar o entendimento do pessoal, dá para se imaginar que isso funciona como as letras. Algumas letras combinadas produzem sentido, mas outras letras, quando são combinadas, não produzem sentido algum. Então é dessa mesma maneira com as ideias. Algumas ideias combinadas produzem sentido e algumas outras combinadas não produzem. Perfeito, exatamente isso. E é daí que surge o filósofo, né? Aquele que Exatamente. relaciona e organiza as ideias. E, na verdade, não é bem o cara que organiza as ideias. As ideias, por natureza, já estão relacionadas, elas já se relacionam. Mas é quase isso, né? Porque agora, gente, entendam, o mundo é uma gama gigantesca de ideias e de coisas. E as relações entre elas. O ser humano, a ideia de ser humano se relaciona com a ideia de corpo, de animal, animal se relaciona com não sei o quê, entendeu? As relações que existem são relações entre as ideias e entre as coisas. E agora a gente vai finalmente conhecer a dialética. A dialética é a arte de entender quais coisas se relacionam com quais classes se relacionam com quais classes e quais ideias se relacionam com quais ideias. Isso é a dialética, certo? E o Platão definia, relacionava o filósofo com o dialético. A pessoa que tem a ciência sabe se conduzir por essa trama, porque ele vai ser o cara que vai, a partir da gigantesca trama de ideias, entender quais se relacionam com quais e dessa maneira entender a ideia, a essência da ideia. Porque ele vai entender com quais outras ideias ela se relaciona. Entendeu? A dialética, o dialético, percorre essa trama, esse caminho. Entendeu? Enquanto que, em contraposição, o sofista é o cara que, usando os sentidos, ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar porque ele usa os sentidos e fica no reino do não ser, né? Ele não utiliza a razão dele, que é a ferramenta que a gente tem para percorrer essa trama de ideias. Sem usar a razão, a gente não consegue percorrer essa trama. Portanto, a gente fica restrito a um reino da mudança, certo? Das coisas que não são plenamente. Então, ele fica, digamos que no escuro. Enquanto que o filósofo, ele é o cara que vai procurar pela ideia que ele quer encontrar, utilizando a razão, certo? Utilizando a razão, ele procura pela ideia e pela trama que está envolvida nessa ideia e que também vai sofrer dificuldade. Por que o filósofo sofre dificuldade? Porque, gente, o mundo inteligível, o mundo das ideias,
é o mundo dos seres plenos, certo? Enquanto que o mundo sensível é escuro, digamos assim, para Platão, o reino das ideias é claro demais. Então, às vezes, Platão se refere ao olho da alma, que é o que a gente utiliza para percorrer esse caminho, o olho da alma, não o físico. Às vezes ele é claro demais e a gente se perde. O filósofo, o dialético, se perde por não estar preparado para percorrer essa trama de ideias. Mas no momento que ele consegue fazer isso, ele finalmente descobre a essência, a maneira com que se configura aquela ideia que ele estava buscando. Então a gente tem nessa parte algo muito importante de Platão, que é a dialética e o dialético, que é exatamente isso. Percorrer essa trama de ideias para entender as ideias. E aqui a gente tem uma diferença clara entre o dialético e o filósofo, né? Que eu já falei bastante. Finalmente, a última parte desse assunto é, uma vez que a gente agora consiga percorrer essa trama, vamos tentar entender quais são os 5 gêneros, as 5 ideias iniciais, as mais importantes. E para isso, eu vou mandar para vocês agora uma foto, porque é melhor, ali no Sheffield, se vocês podem olhar, que é como se relacionam o ser, o repouso, o movimento, a identidade e o diverso, que são para Platão as 5 ideias iniciais. Mandei ali, vocês podem olhar, para ajudar a entender. Então vamos começar a analisar essa imagem aí, né? Que é o que o Platão vai fazer basicamente agora no restante do diálogo ali, para a gente entender esses 5 ideias iniciais. Olha só, a gente tem o ser, a gente tem o movimento, a gente tem o repouso, primeiro, né? A gente já sabe que o movimento é, ou seja, o movimento participa do ser. Se vocês olharem ali, tem uma flechinha que sai do movimento e chega no ser, porque o movimento participa do ser. Ao mesmo tempo que o movimento participa do ser, vocês sigam raciocínio comigo. O movimento não é o próprio ser. O quadradinho do movimento não está em cima do quadradinho do ser. Vocês estão vendo que tem uma distância entre eles, apesar de ter uma linha que liga eles? O que significa isso? Significa dizer que o movimento não é o próprio ser, mas participa do ser. Vocês estão entendendo? Se é verdade que o movimento participa do ser, então também é verdade que ele é diverso do ser. Porque ele tem o quadradinho próprio, ele tem a natureza, a essência própria dele, assim como o ser. Dessa maneira, eu posso vincular e surge naturalmente mais uma ideia, que é a da diversidade, aquela do topo superior direito. Diversidade. Por quê? Porque o movimento é diverso do ser. Então, assim como o movimento participa do ser, ele participa também da diversidade. Mas vocês concordam comigo que o movimento ele também é idêntico a si mesmo, né? Ele não é idêntico ao ser, ele não é o próprio ser, mas o movimento é idêntico a si mesmo. Então surge mais uma ideia, que é a da identidade, ou o mesmo, da qual o movimento participa. Falando do repouso, a mesma analogia, mesma questão. O repouso, ele existe, ele participa do ser, mas ele não é idêntico ao ser. Portanto, ele participa também da diversidade e participa da identidade. Perfeito? E aí a gente tem a trama dos 5 gêneros, das 5 ideias iniciais: ser, repouso, movimento, identidade e diversidade. O ser é idêntico a si mesmo, então ele também participa da identidade. Mas o ser não é idêntico ao repouso, ou ao movimento, ou à identidade. Ele é diverso deles. Então o próprio ser também participa da diversidade. E você se lembra que a gente falava, a gente definiu antes, que o não ser representava a diversidade? Então, de alguma maneira, o ser participa ou possui uma parte dele que é não ser. Porque ele não é o repouso, ele não é o movimento, ele não é a identidade e ele não é a diversidade. Entenderam? É por isso que é possível dizer que
o não ser, de alguma maneira, é. E que o ser, de alguma maneira, não é. Utilizando a diversidade. Ficou claro esse esquema? Perfeito. Perfeito, então. Então a gente tem já esclarecido para nós as grandes partes do diálogo. Já estamos até bastante tempo aqui falando. E a parte final é o parricídio do Parmênides, ou seja, a refutação final dele. Apesar de eu já ter falado várias para vocês, né? Vários problemas ao longo do que a gente falava. Vários problemas do Parmênides. A gente tem o trecho final, que é o do parricídio. E é bem curtinho aqui. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nessa parte do diálogo, porque eu acho que não tem palavras melhores do que as próprias palavras do Platão para essa partezinha final. Deixa eu tomar uma água aqui. Platão vai falar assim no diálogo dele, tá? Portanto, como parece, a oposição entre a natureza de uma parte do diverso ou do diferente e a natureza do ser, quando opostas mutuamente, não constitui menos ser do que é o próprio ser, se me é permitido dizê-lo, pois significa não o oposto do ser, mas tão somente o diferente do ser. O que ele falou aqui? Na imagem ali, ele tá falando: olha, só porque o diverso não é idêntico ao ser, não significa que ele não tenha ser, que ele não seja. Vejam bem, a diversidade participa do ser, mas o ser também participa da diversidade, certo? E eles são diversos. É só isso que é importante, né? Então o Teteto fala está perfeitamente claro. Assim sendo, que nome daremos a isso? É óbvio que é exatamente o não ser, cuja busca empreendíamos por causa do sofista. E é ele, como dizias, tão plenamente dotado de ser como qualquer outra coisa, autorizando-nos doravante a atrever-nos a afirmar com confiança que o não ser possui definitivamente um ser e uma natureza que lhe é peculiar. A diversidade, enquanto não ser, possui uma natureza própria. Perfeito. Tal como descobrimos que o grande era grande e o belo era belo, o não grande era não grande e o não belo era não belo. Diremos do mesmo modo que o não ser era e é não ser. A diversidade é diversidade, sendo um gênero entre muitos gêneros do ser. Ou ainda nos restam dúvidas, Teteto, acerca dessa matéria? Nenhuma. Nota-se que nossa descrença em Parmênides chegou a ultrapassar o limite estabelecido pela sua proibição, que já está falando aqui. Ele está fazendo a referência a Parmênides que ele falava. Parmênides falava que não se aproxime a afirmar que o não ser é de nenhuma maneira. Ou seja, a gente ultrapassou isso, a gente afirmou que o não ser é, certo? Mas ele conclui: não nos limitamos, contudo, a mostrar que as coisas que não são, são. Indicamos, inclusive, o que é a classe do não ser, uma vez que mostramos que a natureza do diferente ou do diverso é e está distribuída em pequenos fragmentos entre todas as coisas que são, todas as ideias, nas suas relações recíprocas. Ou seja, a diversidade, o diverso, o outro, aquela caixinha ali do desenho superior direito, ela tem uma natureza própria e ela está espalhada em todas as outras ideias. No ser, no movimento, no repouso, na identidade e todas as outras. Por quê? Porque elas são diversas de todas as demais. Entenderam? Então, é isso que ele quis dizer aqui. E certamente a mim parece estrangeiro que aquilo que dissemos é totalmente verdadeiro. Assim sendo, conclui o estrangeiro, que ninguém afirme que declaramos que o não ser é o oposto do ser. O Platão está sendo claro aqui. Gente, eu não estou dizendo que o não ser é o oposto do ser. Pelo amor de Deus, não entendam isso. De fato, há muito renunciamos a discursar sobre qualquer oposto do ser, se é ou não é, e se é passível de uma explicação racional ou inteiramente avesso a essa. No que se refere, entretanto, à nossa presente definição do não ser, alguém deve ou nos refutar e mostrar que estamos errados, ou, na hipótese de não poder fazê-lo, deve associar-se a nós,
dizendo, como dizemos, que os gêneros mesclam entre si, ou as ideias mesclam-se entre si, e que o ser e o diferente permeiam todas as coisas, inclusive em reciprocidade, e que o diferente, uma vez que participa do ser, em função dessa participação, é. Mas não dirá que é aquilo de que participa, mas que é diferente disso, e que, necessariamente, por ser diferente do ser, tem que ser não ser. Né? A diversidade, por ser diferente do ser, por não ser exatamente o ser, de uma maneira não é. Não é o ser. Essa é a conclusão final. Porém, o ser, por sua vez, participa do diferente, sendo, portanto, diferente dos outros gêneros. E como é diferente de todos eles, não é cada um deles, ou todos os outros, mas apenas ele mesmo. Né? Vocês podem ver ali que o ser é ele mesmo, ele tem a caixinha dele. Assim, o ser, indiscutivelmente, não é milhões de coisas, e desse modo, todas as outras coisas, tanto individualmente quanto conjuntamente, são em muitas relações, bem como em muitas não são. Ou seja, as ideias, algumas se relacionam com algumas ideias, outras não se relacionam. Na imagem que eu mandei para vocês, o repouso se relaciona com a identidade, se relaciona com o ser se relaciona com a identidade, com o diverso. Mas o repouso não se relaciona com o movimento. Olhem ali, não tem nenhuma setinha saindo de um pro outro. É isso que o Platão quis dizer. Entenderam? E essa é a conclusão que destrói a teoria do Parmênides de que o ser e o repouso se identificam, são a mesma coisa. Né? E esse é o final do parricídio do Parmênides, né? A morte de um dos pais dele, de uma das pessoas que era considerada muito inteligente, e era de fato, né? Apesar de não ter conseguido entender a relação entre as ideias e as coisas, né, também. Entre as coisas. Eu acho que é isso, gente. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Se for para terminar mesmo a conversa, acho que é bom terminar com. Seria justo terminar do mesmo modo que termina o diálogo, né? A definição. Respondendo o que o diálogo se propõe a responder. Perfeito. Tu quer falar? Pode ser. O estrangeiro conclui no diálogo, então, que, sendo assim, a espécie imitativa e suscitadora de contradições, da parte dissimuladora da arte baseada na opinião, pertencente ao gênero imaginário que se prende à arte ilusória da produção de imagens, que é uma criação humana e não divina, desse malabarismo ilusório com palavras. Quem afirmar que é de semelhante sangue e dessa estirpe que provém o verdadeiro sofista, só dirá como parece a pura verdade. Maravilha. Uma vez que a gente esclareceu os 5 ideias iniciais, esclarecemos também o uno, ser e o todo, que são contrários ao Parmênides, e temos a possibilidade de afirmar o não ser de alguma maneira, que é o diverso, a gente pode finalmente definir com clareza o sofista. Certo? Porque é possível a opinião falsa. É possível a aparência que afirma o sofista. E assim ele conclui definindo perfeitamente o sofista. E é isso, gente. Se ninguém mais tiver nada para contribuir para essa aula, nenhuma dúvida. Realmente foi um diálogo bem complexo, mas olha, ele é muito proveitoso e tem influência em grande parte da teoria do Platão. Então é muito importante entender essas coisinhas. Principalmente esses 2 esquemas que eu mandei ali, eu acho. Esse diálogo pra mim foi o mais difícil até agora, velho. É bem Quando difícil. começa a falar do não ser ali, eu tive que ler bem devagar e parecendo um retardado mesmo, assim, tentando assimilar tudo. Sim. Então tá, gente. Acho que é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma aula aí concluída com sucesso. Acredito que o próximo vai ser o político. Agora que a gente sabe o filósofo e o sofista, falta a gente saber o político, né? E é isso aí. Muito obrigado, gente. Pode parar de gravar já.